Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu ia trazer para vocês um tema meio que polêmico, né? E um tema também meio que sensível, que seria uma análise aí de algumas medidas que saiu aí do governo, tá? E como eu não posso dizer muita coisa, né, a respeito, porque já é um problema não dizer, né? Se você não pode ter a sua própria opinião e expor a sua opinião, já é um problema. Mas, como a gente sabe que estamos em tempos difíceis, né? Vamos dizer assim, eu ia trazer para vocês aí algumas medidas. Aqui tem 6 medidas, 5 medidas, 6 com a outra que eu vou trazer aí no final, tá? Então, já fica até o final aí que eu vou passar para vocês aí um tema só, era 6, vai ser um, porque o último aí é o mais grave, tá? Ao meu ver, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, comente aí embaixo o que você está achando desse atual governo, tá? As medidas de querer implementar aí um aumento no IOF, tá? E também o cenário macroeconômico. Você acredita ainda que a economia brasileira ela tá boa mesmo? Comente aí que eu quero saber. Que isso aí, querendo ou não, talvez a minha visão esteja errada, porque eu não vejo a economia brasileira bem como estão dizendo, tá? Pelo contrário, estou vendo patinando em declínio ainda. Mas, comente aí, tá? E o que eu queria trazer para vocês aqui hoje é o seguinte, tá? Eu ia trazer esses tópicos para poder mesmo a gente eu trazer alguns dados e tal, algumas coisas já passou, né? Mas e expor minha opinião, né? E só de expor minha opinião talvez já é um problema. Por quê? Porque já está tendo algumas medidas a respeito aí de não de fake news, tá? Controversas, né? Então, às vezes, o governo mesmo solta uma notícia, aí a gente fala determinada coisa, aí eles mesmos falam que não foi falado aquela notícia que eles falaram, então entra aquela desavença. Eles mesmos faz e depois fala que não fez aquilo que fez. Isso aconteceu, né? Que tem no o vídeo do Nicolas, né? O governo soltou, né? Não foi uma notícia, acho que foi umas 2 ou 3 notícias. Aí o Nicolas fez o vídeo, aí o governo falou assim que era fake news que o Nicolas pegou e fez o vídeo, né? Os dados todos, tudo aquilo que ele disse, isso era mentira. Então, o governo falou, ele propôs, né? Ele ia fazer, e depois voltou atrás. E falando ainda que ele estava fazendo vídeo falso, mas a informação era verdadeira porque o governo soltou, né? Mas nem ter falado isso é popularizar, porque isso aí é problema, né? Tudo está sendo problema agora. Mas uma coisa que saiu aí ontem, que me chamou bastante atenção, foi isso aqui. Lula pede ao STF suspensão de processos sobre fraude de descontos do INSS. E aqui eu já comecei a parar e pensar, pô, primeiro teve a CPI, né? Alguns deputados pediram e nem quiseram, né? Mas tem uma coisa errada, né? E outra também que as pessoas, os aposentados, entraram com ação contra, né? E aí também parece que, se eu não me engano, o governo Lula também pediu também para acabar com isso, né? Com os processos, né? E agora saiu isso aqui. Então, a meu ver, alguma coisa de podre está para surgir. Tá? Por quê? Porque se ele pediu ao STF a suspensão de processo sobre fraude em descontos do INSS, é porque a coisa já. E bem, aqui para mim já não importa se estava lá no primeiro governo, Sarney, se passou pelo Lula, passou pela Dilma, passou pelo Bolsonaro. Para mim não importa. Tá? Me importa porque isso aqui é uma coisa grave. Entendeu? E muitas pessoas eu acho que não têm a ciência do que está acontecendo. Ou sabe, tá fingindo, não tá atingindo meu bolso, tá tudo ok. Mas não, tá atingindo. Tá? Então, tem medidas que, querendo ou não, ela pode impactar a gente de várias formas. Um exemplo é a do bolso. A outra é você pagar, você comprar ali um litro de leite, né, um pacote de arroz, e você achar que aquele preço que está ali não tem imposto. Mas quando você pega lá aquele cupom fiscal lá, tá lá 30% lá, sei lá, pro SMS, 20% ali tá indo pro governo. Você passa seu cartão, você paga em dinheiro, você tá pagando imposto. Só que muitas das pessoas não param para olhar. Esse é o problema, entendeu?
E, querendo ou não, isso aqui pode ser mais um escândalo que está para surgir, né? Pode ser, né? A gente não sabe a real, a gente não sabe a real causa, né? De que isso pode acontecer, né? E o problema disso tudo aqui é que, querendo ou não, as pessoas que foram afetadas aqui, né, com esse problema, ficou a mãos abanando, né? A Deus dará, né? Então, esse é o problema, né? Aconteceu, você foi roubado e ainda não tem ninguém ainda para te ajudar. Que quem te fala que ia te ajudar é o que mais entende. Então, esse é o problema. E vamos supor ali que 10% acredita que tá tudo bem e começa a falar, não, tá tudo bem, tudo mais. Aí ele pega essas pessoas e vai falar, essas pessoas aqui tá falando que tá tudo bem. Tá vendo? E essa maioria aqui, essa aqui é 70% da população, eu não acredito na pesquisa. Um exemplo. Tá? Só que chega uma hora que a quantidade de gente insatisfeita é maior, real, tá? É maior do que esses 10% aí, vamos supor, tá? É maior que esses 10%. E uma hora cansa. E na hora que cansa, acontece que nem 2015, 14, 2015. Entende o que eu quero dizer? Então, não estou falando que as pessoas vão para a rua, alguma coisa do tipo, vai pedir impeachment. Não. Estou querendo dizer que na hora que as coisas realmente ganham proporção, as pessoas caem em si, é a hora que tem a mudança de chave. E é a hora que o povo começa a se auto-perguntar, a criticar das coisas. Né? E eu vejo isso no dia a dia, tá? As pessoas em minha volta, muitos petistas, né? Que não estão contentes com algumas medidas. Na verdade, foram várias. Tá? Então, medidas que eram para ser benéficas, que eles achavam que iam ser benéficas, né? Mas tá aí, né? Para todo mundo ver o que está acontecendo. Tá? Esse vídeo aqui é simplesmente um desabafo, meio que desabafo, mas pedindo para você ficar alerta com os dados, com pesquisa a respeito, tá? De buscar dados de números mesmo. Ah, saiu ali um exemplo, a inflação. Vai lá atrás, entra lá no dado lá do Banco Central, vê se quais componentes puxou o IPCA para cima, né? Ah, os juros tende a subir, como tende a subir mesmo, semana que vem. Próximo não, a 15%. Mas por quê? Né? Porque o governo quer cortar gasto, porque o governo está aumentando a arrecadação e gastando mais ainda. Então, essas medidas que, quando o Bolsonaro estava no governo, o próprio PT falava no juros está alto demais, ninguém fala nada. E isso é um problema, entendeu? Querendo ou não, o juros está muito, muito alto. Né? O custo da dívida está muito alto para os empresários, né? Para os microempreendedores e para quem busca emprego e a empresa estava fazendo investimento com juros desse tamanho, ela fica inviável. Então, para mim já começa a surgir o efeito dos juros, que é o que? Começando a demissão, em massa, tá? Mas isso é tema para outro vídeo, até trago outro a respeito disso depois, né? Mas isso aqui é só um vídeo só para trazer a respeito disso aí, né? Do que surgiu aí, esse pedido aí de suspensão de processo sobre fraudes do INSS. E será que esse vai ser mais um dos grandes escândalos? Comente aí embaixo, eu quero saber, tá? Então era isso, até a próxima, pessoal.